Olá pessoal, antes de começar já se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe para mais gente acompanhar a previsão do tempo. Hoje eu trago a previsão para os próximos 5 dias e também o acumulado de chuva que deve impactar algumas regiões. Apresentando aqui a imagem do satélite, nós temos a frente fria aqui que já atua com as maiores instabilidades já no oceano. Nós temos alguma nebulosidade aqui sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do Goiás, aqui no sul do Goiás, Mato Grosso, Rondônia, no Pará, mas essas instabilidades aqui, elas já estão perdendo intensidade. Essas aqui. Bom, aqui nós temos o modelo Icon, onde em linha preta nós temos a pressão e a precipitação em colorido. E aqui nós temos a data hoje. Para hoje, terça-feira, esses são os acumulados. Os acumulados eles devem ficar baixos aqui, especialmente entre a madrugada e manhã. Deve ter alguma precipitação na região norte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, a instabilidade é para ficar mais intensa na região nordeste. Paraná, aqui a instabilidade deve ficar atuando mais sobre o litoral, aqui região central-norte, centro-norte. São Paulo mais ao sul, no litoral. Devido a essa frente fria aqui, a gente viu, deve ficar atuando que está sobre o oceano. Minas Gerais, se tiver alguma chuva, é para ser uma chuva mais ao sul. Goiás mais ao sul, também Mato Grosso do Sul deve ter algumas pancadas de chuva. Mato Grosso, a chuva pode acontecer aqui na região mais sudeste, sul e centro-oeste. Rondônia deve ter algumas pancadas de chuva, Amazonas algumas pancadas de chuva. Já aqui na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, essas instabilidades não deve ter instabilidades atuando sobre a região. Para quarta-feira, então, o tempo estável deve atuar sobre o Rio Grande do Sul devido a uma alta pressão. No entanto, o centro-norte, Santa Catarina, Paraná, todo o Paraná, São Paulo, aqui, especialmente a parte metade leste, Minas Gerais, aqui no sul, deve ocorrer algumas chuvas. Essas chuvas, elas devem acontecer, especialmente aqui, deve acontecer com maior intensidade, devido a essa frente fria que fica aqui no oceano. Mato Grosso Sul, especialmente essa região mais norte aqui, Acre, mais a parte centro-oeste. Pará, aqui podemos ter algumas pancadas em todo o estado. Tocantins, pancadas de chuva sem muitos acumulados. Bom, e Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, essas instabilidades não devem ser tão intensas. Bom, para quinta-feira o que a gente deve ter? Persistência dessas instabilidades mais intensas aqui sobre o Paraná, atuando por vezes até forte, especialmente aqui em Curitiba, no nordeste aqui de Santa Catarina também, as instabilidades por vezes até mais intensas. Aqui em São Paulo, essas instabilidades também ganham intensidade. E o Rio Grande do Sul segue com tempo estável, devido a uma alta pressão. Aqui. Mato Grosso do Sul, essas instabilidades elas devem ficar mais restritas aqui ao Nordeste e ao Sul. Rio de Janeiro deve ter algumas pancadas e o Sul de Minas Gerais. Nas demais regiões elas devem ficar praticamente a mesma coisa que foi na quarta-feira. Para sexta-feira, então, a gente vê que tem o avanço um pouco, a gente tem uma
uma frente fria aqui ainda, né, que é essa frente fria que está no oceano, ela deve trazer mais chuva forte aqui, especialmente para esse ramo, essa nebulosidade, esse ramo dessa frente fria, especialmente aqui na cidade de São Paulo, e seguir atuando em praticamente todo o Paraná. Mato Grosso do Sul, as instabilidades elas devem ficar mais para a metade leste. Mato Grosso todo deve ter chuva e Goiás praticamente todo. Bahia, algumas pancadas devem ocorrer na metade leste. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, elas devem ocorrer especialmente aqui no litoral. E no Rio Grande do Sul deve seguir o tempo estável. Se tiver, deve ter um chuvisco, alguma coisa mais fraca aqui, devido aos ventos de leste que vêm devido a essa alta pressão. No sábado, o que nós devemos ter? Que nós temos uma frente fria, a baixa pressão deve estar aqui, então nós devemos ter o retorno ao longo do dia de algumas instabilidades com uma pancada de chuva mais forte, especialmente na campanha e parte do sul, enquanto Santa Catarina, Paraná, o predomínio deve ser de tempo estável. São Paulo ainda deve ter alguma chuva, especialmente na região mais norte, enquanto Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Amazonas, Acre também deve seguir tendo instabilidade. Isso é bom para a soja, né? A gente deve ter o plantio da soja aí acelerando. Bom, e como que fica a precipitação acumulada, especialmente entre terça e sábado? A gente deve ter aqui Bagé 0 milímetros, Pelotas 0, Santa Vitória do Palmar e Dom Pedrito 5 milímetros, Tramandaí, predominantemente aqui todo o estado do Rio Grande do Sul, até 5 milímetros. Para Santa Catarina nós temos Blumenau com 24, Florianópolis 13, essa parte mais metade sul aqui ela deve ficar entre 1 e 10 milímetros. Já em Santa Catarina na metade norte aqui, especialmente Blumenau, Joinville, as instabilidades elas devem ficar mais intensas, com acumulados maiores aqui em Joinville 66 milímetros, Pontal do Sul 77, Curitiba 87. Aqui nós temos Curitiba, próximo de Curitiba podemos ter até instabilidades passando dos 150 milímetros, tá? Ponta Grossa 56, Guarapuava 69, Cascavel 57, Umuarama, Querência do Norte, Maringá, Campo Mourão ficando abaixo de 20 milímetros. Jaguariaiva, ali próximo dos 32 milímetros. O que a gente tem para o sudeste então? Sudeste, Cananéia 49 milímetros, Itapeva 36 milímetros, Campinas 54, Sorocaba 42, São Paulo 45, Ubatuba 39, Pouso Alegre 34, São Carlos 29. Essa região mais centro-oeste ela deve ficar com os acumulados um pouco mais baixos, aí entre abaixo de 10 milímetros. Já para Belo Horizonte, aqui Uberlândia, Patos de Minas, Belo Horizonte, os acumulados devem ficar abaixo de 5 e os maiores acumulados próximos 5 dias eles devem ficar aqui para o sul. Pouso Alegre com 34 milímetros aí. Espírito Santo, os maiores acumulados, e Rio de Janeiro devem ficar mais ao litoral, tá? Mais no litoral. Rio de Janeiro 25, Campos do Goitacazes 7 milímetros, Vitória 1, Linhares 3. Quando a gente olha para o centro-oeste, a gente coloniza 14 milímetros, Alta Floresta 32, Sinop 28, Confresa 21, Nova Mutum 13,
Cuiabá 6, Rondonópolis 13, a gente vê que essas instabilidades elas devem ficar mais restritas a essa região aqui central. Sonora 3 milímetros, Coxim 7, aqui essa região central, Mineiros 17, Rio Verde 9, tá? Quanto nós temos aqui em Campos Belos, aqui em Distrito Federal, Planaltina, Brasília, próximos de 0 milímetros, não teremos pancadas muito fortes. Para a região norte, então, Santarém 8, Laranjal do Jari 3, Santana 5, Belém 4, Marabá 5, Porto Velho 23, Sena Madureira. Então essas instabilidades elas devem ficar mais intensas nessa região aqui, trazendo maiores instabilidades, maiores acumulados. Boa Vista 47, Caracaraí 43, Tabatinga 46. Essas instabilidades devem ficar mais intensas ali. Bom, e para a região nordeste? Região nordeste, as instabilidades, as chuvas devem ocorrer na faixa litorânea, ou seja, todos acumulados a gente deve esperar alguma coisa aqui. O mais intenso é Nova Senhora do Socorro, 8 milímetros, Palmeira dos Índios, Maceió, 10 milímetros, João Pessoa 3, Natal 1. Bom, e é isso. Não se esquece de se inscrever e curtir o vídeo. Muito obrigado.